A gente trouxe esse tópico de onde começou, como que começou a ansiedade por separação, porque além de ser uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, existem muitos mitos e muitas coisas sendo divulgadas por aí, um pouco errôneas, ou que trazem um julgamento muito grande e que só faz você se sentir mal. Principalmente no que diz respeito a pessoas que dizem que a culpa é sua do cão ter ansiedade por separação. Ou o que a gente menos gosta, assim, o que mais me incomoda pessoalmente, a justificativa de que ele tem ansiedade por separação porque ele ganha carinho demais, porque ele ganha atenção demais, porque ele dorme na cama com você, porque você não é firme, você não é o líder. Tudo isso é uma noção distorcida e até uma visão antiga a respeito de comportamento e que a gente gostaria de trazer aqui para você que não é verdade. Não é isso que causa ansiedade por separação e não é esse caminho que a gente usa também para resolver a ansiedade por separação. Você não precisa tirar ele da cama, você não precisa parar de dar atenção. A gente já viu orientações absurdas, assim, de você tem que ignorar o cachorro completamente por uma semana. Esse tipo de orientação só quebra o vínculo e a confiança que ele tem em você. Isso gera muitos problemas a médio e longo prazo. Vai fazer com que ele realmente simplesmente pare de confiar em você, não que ele fique menos ansioso, tá? Então, não leve em consideração essas coisas e a gente vai trazer aqui algumas causas da ansiedade por separação que não tem a ver com isso. O primeiro ponto importante é sobre a espécie que eles são. Os cães são animais sociais. E nessa deles serem animais sociais, é importante para eles criar uma estratégia deles conseguirem sobreviver na natureza em vida livre. Eles precisam criar vínculos, eles precisam ter ligações com outros indivíduos. Tá? Então, um cachorro, ele precisa ter uma ligação social para se sentir pleno. Nenhum cachorro é independente por si só, por mais maduro, né, com mais sabedoria que ele tenha, ele precisa de um vínculo social, ele precisa de uma interação social com alguém, com parte do dia dele, para ele se sentir bem, para ele estar com real qualidade de vida. E é isso que é o primeiro passo que joga contra, porque a nossa rotina hoje em dia não permite que a gente esteja do lado deles o tempo todo. Tá? E aí, falando dessa parte genética, tem um outro ponto super importante, que é em relação a coisas que acontecem mesmo antes dele nascer. Quando a fêmea, a cadela está prenha, no terço final de gestação, caso ela tenha passado por eventos que foram muito estressantes, teve muita liberação de cortisol, por exemplo, na corrente sanguínea dela, isso já está provado cientificamente que afetam os filhotes que estão na barriga dela. E esses filhotes já nascem com mais propensão a algumas questões de comportamento quando eles crescerem. Então, tem coisas, principalmente falando dos cães que são adotados, ou de que você compra numa feirinha e não conhece exatamente como que o canil lidou com a mãe, como que o canil gerenciou, né, os primeiros momentos de vida. Tem coisas que fogem do nosso controle, principalmente dos cães adotados. A maioria deles passou por eventos difíceis. Fêmeas que, por exemplo, elas não tiveram uma boa nutrição, uma boa alimentação durante a gestação, sabe? Então, tudo isso já é um meio caminho andado ali para algum desvio, algum transtorno de comportamento aparecer nesse animal no desenvolvimento dele. Junto disso também a infância dele, novamente, se é um cachorro que foi adotado, que você não conhece o histórico, ou que teve uma infância na rua muito difícil, ele também tem mais tendência a desenvolver ansiedade por separação do que o cachorrinho comprado do canil, certinho, tudo, só pelo histórico de vida dele. Desse ponto de infância, tem muita influência a idade que ele foi desmamado, a idade que ele foi separado dos irmãos. E aí, falando, por exemplo, dos cães, ou que não tiveram o suporte da mãe, né, que por alguma coisa que aconteceu, eles foram criados por cuidadores humanos desde muito novinhos, ou até de canis que querem vender o filhote o quanto antes e acabam vendendo o filhote com 35, 45 dias,
essa separação é feita de uma forma muito abrupta, não é natural para o filhote de cachorro ser separado dessa forma. E isso já é meio caminho andado também para ele desenvolver a ansiedade por separação com os próximos indivíduos que ele cria essa ligação. No caso, a família que compra ou que adota e leva, ou o humano que adota e resgata e traz esse animalzinho para o cuidado dele. Só para você ter ideia, a recomendação de separar um filhote da mãe e dos irmãos é a partir dos 55, 60 dias. Tá? Antes disso, principalmente antes de 40 dias, faz com que ele tenha várias questões emocionais aí, porque é muito cedo mesmo para ele ter se separado. Porque desculpa, posso pegar aqui, mas é que são aprendizados tão importantes. Por exemplo, uma mãe ensina o filhote quando que ela não quer mais que ele mame. E isso é uma separação, é uma imposição de limite, de não permitir que o filhote fique tão ligado, tão grudado nela. Ela passa a não tolerar mais qualquer comportamento. Os irmãos passam a não tolerar mais qualquer brincadeira e começa a ter algum tipo de separação. Os cachorros começam a ficar cada vez mais independentes um do outro. Então esse é um processo natural de que, se na infância a gente não toma esse cuidado, ou se por alguma infelicidade o cão não tem isso, essa falha de aprendizado já pode ter algum efeito e proporcionar, por exemplo, um cão que está agora aí na sua casa passando por esse desafio de comportamento. Sim. Outra coisa, infelizmente, que pode estimular a ansiedade por separação é um cão que já passou por abandono. Então, às vezes, ele já teve uma casa e foi abandonado. Confiava em alguém. E aí, essa situação por si só faz com que quando a gente, né, quando você adota ele, traz ele para sua casa, ele cria um hipervínculo com você, que favorece a ansiedade por separação. Então, não é que o abandono gerou ansiedade por separação, mas como ele passou por uma situação muito ruim, ele perdeu já algo que ele tinha, quando ele ganha de novo esse lar, esse amor, todo o carinho que você tem por ele, ele tende a criar esse hipervínculo, porque você é o salvador. E aí, isso facilita a ansiedade por separação. Quem resgatou, quem tirou ele de uma situação de vulnerabilidade, né? Realmente vira uma figura muito importante ali. Como eu falei, é uma ligação social. Ele vai passar a idolatrar essa pessoa e querer estar perto dela o tempo todo. Tem também, como eu comentei, de falhas de aprendizado. Tiveram cães que não tiveram a possibilidade de aprender isso. Isso foi muito comum quando a gente passou pela pandemia, né? Muitas pessoas adotaram cães ou compraram cães, resolveram que nesse momento que elas estavam em casa, elas podiam dedicar mais tempo e atenção para ter um animalzinho de estimação. E esse cachorrinho não teve a possibilidade de aprender, porque simplesmente as pessoas não saíam de casa. E até hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham num regime de home office, no máximo um regime híbrido ali, eles saem poucas vezes por semana. E isso dificulta muito que os cães tenham essa experiência. Ou também, se tem essa experiência, ela não sendo feita de uma maneira muito legal para eles. Sim, a boa notícia, se você se enquadra aqui, você trabalha de home office, você está preocupada que não vai ter como ensinar ele a ficar sozinho porque você quase não sai de casa, esse é o cenário ideal para fazer os treinos que a gente sugere aqui. Você estar em casa há bastante tempo é perfeito, é assim que começa a treinar a separação mesmo. Então não se preocupe se você não se separa muito dele, você não sai muito de casa. Mesmo assim, acaba sendo até melhor você treinar dessa forma e é possível treinar a ansiedade por separação. Ele vai aprender do jeito certo como se separar. Exato, não é porque ele nunca aprendeu que ele não pode aprender. Ele pode sim aprender. E não é só saindo de casa e deixando ele sozinho que ele aprende. Ele pode aprender em qualquer momento da vida, até mesmo cães idosos, que é em relação a um caso, casos bem específicos desse último exemplo que a gente vai dar, que é em relação a imprinting nas adaptações. O que é imprinting? São as primeiras impressões. Então tem cães, por exemplo, que nunca mudaram de casa. Desde que eles chegaram numa família, eles viveram no mesmo apartamento e nunca, né? Ele conseguiu aprender a lidar com a separação, não desenvolveu ansiedade, e ia tudo bem. Até que essa família lá, quando esse animal tem 7, 8 anos de vida, resolve mudar de casa, né? Mudanças de vida acontecem, muda de país, muda de casa, vai de casa para apartamento, de apartamento para casa, enfim. Essa mudança de ambiente não quer dizer que, como ele não tinha ansiedade por separação na casa antiga, que ele vai conseguir replicar
tudo que ele sabia fazer na casa nova. Os cães, eles aprendem de uma maneira muito específica. Então, na casa antiga, ele sabia ficar sozinho. Mas isso não quer dizer que ele vai saber ficar sozinho na casa nova. Porque ele nem sabe que é uma casa nova. Ele Ele não tá sabe só nem num que é a casa ambiente dele. estranho, sem entender quais são as regras, como que a vida acontece nesse novo lugar, sendo que ele nunca esteve num novo lugar. E isso é muito comum de acontecer com cães também, que viajam junto da família. Então a família viaja com o cão, vai para uma pousada na praia, passa o primeiro dia inteiro o cachorro junto na praia, brincando, é a maior alegria, e aí à noite a família quer sair para jantar e deixar o cachorro sozinho no quarto. Ele não conhece aquele quarto, ele nunca ficou sozinho lá, ele não sabe lidar com essa separação nesse lugar, e aí a gente começa a observar alguns sinaizinhos daqueles que a gente comentou sobre a separação. Então, se você está programando mudança de casa, viagem, tudo o passo a passo que a gente coloca lá no guia, você replica nessa nova situação. Mesmo que o seu cão esteja bem, por exemplo, na casa, você vai treinar nessa casa e vai mudar daqui a um tempo, replica de novo naquele novo ambiente, ou no lugar que você vai levar ele para viajar. Se antecipar, principalmente também se você pensa em trazer um novo cachorro, cachorro que é recém-adotado, a gente já fala para já colocar ele nessas 10 etapas que a gente ensina no guia, para que ele entenda que independente do lugar, independente da nova situação, ele está seguro sozinho. Isso é muito importante falando de cães adotados, porque normalmente a gente faz o oposto, a gente traz um cachorro para casa, e como a gente quer deixá-lo mais confortável, mais feliz, mostrar que é a casa dele ali, a gente é permissivo até demais. Ele fica convivendo com a gente o tempo todo, ele não tem separação nenhuma, ele não aprende a lidar minimamente com nada do que vai ser a rotina dele normal depois de alguns dias. O que vai ser quando você precisa sair para trabalhar, por exemplo. E aí, quando isso precisa acontecer, a gente perdeu essa fase inicial desse imprinting. Né? Então imagina para esse cachorro se ele tivesse chegado na sua casa e desde o primeiro minuto ele entende que é normal você às vezes sair de perto dele e ele ficar sozinho num cômodo. Tá? Seria muito mais fácil quando você sair para trabalhar ele entender que isso acontece do que acontecer no oposto, igual eu descrevi. Ele vive de uma forma intensa e lá na frente a gente tenta deixar separado. Então isso sim pode favorecer muito que esse transtorno se instaure aí.